Em abril deste ano, um navio cargueiro transportando 300 mil toneladas de soja zarpou da Argentina. E após mais de 10 dias de viagem, chegou ao porto de Tianjin, na China. No entanto, assim que a carga foi recebida, as autoridades chinesas a recusaram imediatamente. Pouco depois, a alfândega da China divulgou uma nota oficial afirmando que havia indícios de que a soja, embora identificada como sendo de origem argentina, provavelmente teria sido cultivada nos Estados Unidos. A notícia rapidamente ganhou repercussão internacional e despertou um questionamento comum. Por que a soja americana teria sido reexportada pela Argentina? E com que base as autoridades chinesas chegaram à conclusão de que o produto vinha, na verdade, dos Estados Unidos? Se você acompanha nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal do YouTube para não perder os vídeos mais recentes. Agora, vamos ao assunto principal de hoje. Donald Trump retornou à presidência dos Estados Unidos. E não é de hoje que a China volta a ser tratada como a principal ameaça estratégica do país americano. Em fevereiro de 2025, Trump anunciou uma tarifa inicial de 45% sobre todas as importações chinesas. Já em 10 de abril, essa tarifa havia explodido para impressionantes 145% sobre os produtos vindos da China. Como resposta, Pequim agiu com rapidez. Em 10 de fevereiro, anunciou uma tarifa de 15% sobre o carvão e o gás natural liquefeito norte-americanos, além de 10% sobre petróleo bruto, máquinas agrícolas, veículos grandes e caminhonetes. Simultaneamente, impôs restrições à exportação de metais estratégicos como tungstênio, térbio, molibdênio, bismuto e índio. Em 3 de março, novas tarifas foram aplicadas. 15% sobre frango, trigo, milho e algodão dos Estados Unidos e 10% sobre produtos como sorgo, carne suína, carne bovina, frutos do mar, frutas, legumes e laticínios. Mas o ponto central da nossa análise é a decisão da China de interromper completamente a compra de soja norte-americana. A China, com seus cerca de 1.400 mil de habitantes, precisa importar grandes volumes de alimentos para alimentar sua população. Embora seja quase autossuficiente em arroz, milho e trigo, a produção doméstica de soja ainda está muito além da demanda. Em 2024, a produção interna foi de apenas 20,62 milhões de toneladas, enquanto o consumo foi muito superior. Para suprir essa lacuna, a China precisa importar aproximadamente 150 milhões de toneladas de grãos por ano. E a soja representa uma parte significativa desse volume. Em 2024, o país importou 157 milhões de toneladas de grãos, ao custo total de pouco mais de 50 bilhões de dólares. Desse montante, 105 milhões de toneladas foram de soja, cerca de 66% das importações. Em termos financeiros, isso significa que, de cada 100 yuans investidos pela China em grãos importados, mais de 70 são destinados à soja. Nesse cenário, o Brasil tem se consolidado como o principal fornecedor de soja para a China, assumindo um papel de destaque não apenas comercial, mas também estratégico. Em 2024, o Brasil exportou mais de 74 milhões de toneladas de soja para a China, com um valor total de quase 26.936 milhões de dólares, respondendo por aproximadamente 70% de toda a soja importada pelo país asiático. Isso fez do Brasil o maior parceiro comercial da China no setor de grãos, especialmente diante do acirramento das tensões entre Pequim e Washington. Essa liderança brasileira não é fruto do acaso. O país conta com condições naturais favoráveis, tecnologia agrícola avançada e uma infraestrutura de exportação em constante expansão, com destaque para portos como os de Santos, Paranaguá e Itaqui. Além disso, a qualidade da soja brasileira, aliada à sua disponibilidade durante o período de entre-safra nos Estados Unidos, torna o produto ainda mais atrativo para o mercado chinês. Por outro lado, os Estados Unidos, que historicamente também foram grandes fornecedores, exportaram mais de 22 milhões de toneladas para a China em 2024, gerando cerca de 9 bilhões de dólares. Contudo, com as novas tarifas e as tensões geopolíticas em alta, esse fluxo comercial tem sido impactado de forma significativa. A Argentina, com sua produção crescente e preços competitivos, também aparece como alternativa. Em 2024, o país exportou um pouco mais de 4 milhões de toneladas de soja para a China,
com um preço médio de $374 por tonelada. Nos 2 primeiros meses de 2025, já haviam sido enviadas 120 mil toneladas, e a expectativa era de crescimento. No entanto, esse otimismo sofreu um abalo quando, em abril, a alfândega chinesa rejeitou inesperadamente uma carga de 300 mil toneladas de soja proveniente da Argentina, sob a suspeita de que os grãos fossem, na verdade, originários dos Estados Unidos e reexportados com outra origem. Diante desse cenário de disputas comerciais e geopolíticas, o Brasil surge não apenas como fornecedor confiável, mas também como peça-chave na segurança alimentar chinesa. Com a soja norte-americana sob restrições e a credibilidade da Argentina colocada em dúvida, a demanda chinesa tende a se concentrar ainda mais nas exportações brasileiras, o que pode ampliar a influência econômica do Brasil nesse mercado bilionário. Como já destacamos, os Estados Unidos ocupam a segunda posição no ranking mundial de produção de soja, com um volume estimado em cerca de 112 milhões de toneladas em 2022. A cultura ocupa mais de 30 milhões de hectares, com grande concentração em estados altamente mecanizados e produtivos, como Iowa, Illinois e Minnesota. O auge das exportações norte-americanas ocorreu em 2016, quando foram embarcadas 58 milhões de toneladas, sendo que a China adquiriu 36 milhões, o que representava 62% das exportações totais dos Estados Unidos e aproximadamente 30% de sua produção. No entanto, até 2024, a situação havia mudado drasticamente. A produção recuou para 100 milhões de toneladas e as exportações destinadas à China despencaram para 22 milhões de toneladas, uma redução de quase 14 milhões em comparação com o pico de 2016. Essa queda acompanhou a diminuição na produção, mas também refletiu as consequências da nova guerra tarifária iniciada pelo governo Trump. Com a imposição de tarifas pesadas que chegaram a impressionantes 245% sobre produtos chineses, o comércio bilateral entre Estados Unidos e China praticamente entrou em colapso. Diante desse cenário hostil, exportadores norte-americanos de soja enfrentaram sérias dificuldades para escoar o excedente de produção. Como alternativa, alguns recorreram a esquemas para contornar as barreiras comerciais. A estratégia envolvia o envio da soja para países da América do Sul, onde a mercadoria seria reembalada, receberia documentação adulterada e certificados de origem falsificados, e então seria revendida à China como se fosse de origem argentina. Foi exatamente esse tipo de operação que ocorreu em abril deste ano. Um navio transportando 300 mil toneladas de soja desembarcou em um porto chinês com toda a documentação indicando origem na Argentina. Inicialmente, tudo parecia dentro da legalidade. No entanto, durante inspeções de rotina, agentes alfandegários chineses identificaram inconsistências. O teor de proteína dos grãos estava acima do padrão normalmente registrado na soja argentina. Enquanto o índice médio costuma ficar abaixo de 34%, os testes laboratoriais indicaram 35%, um valor típico da soja cultivada nos Estados Unidos devido a fatores como solo, clima e práticas agrícolas diferentes. Além disso, os sacos que continham os grãos apresentavam etiquetas indicando que haviam sido fabricados nos Estados Unidos, o que levantou ainda mais suspeitas. Diante dessas evidências, as autoridades concluíram que a carga era de soja norte-americana, mas havia sido mascarada como argentina para burlar as restrições comerciais. A remessa foi rejeitada e devolvida em conformidade com a legislação chinesa. Vale ressaltar que esse não foi um caso isolado. Em 2024, um carregamento anterior de 200 mil toneladas, também alegadamente argentino, foi barrado em apenas 48 horas após inspeção rigorosa. As autoridades chinesas têm intensificado o controle sobre importações agrícolas, especialmente no contexto da crescente tensão comercial com os Estados Unidos. Esse episódio evidencia não apenas o impacto direto das guerras comerciais sobre cadeias globais de suprimento, mas também a importância geopolítica da soja, que deixou de ser apenas uma commodity agrícola para se tornar uma arma estratégica em disputas de poder entre grandes economias. A tentativa de disfarçar a origem da soja reforça como barreiras comerciais, quando combinadas com dependência mútua entre países, podem gerar fraudes, tensões diplomáticas e redes ilegais de comércio que comprometem a transparência do mercado global.
A alfândega chinesa tem investido pesadamente em tecnologia para garantir a rastreabilidade das mercadorias que entram no país. Entre os recursos utilizados estão o rastreamento por GPS dos navios, análise do teor de proteína e até espectrômetros de massa de alta precisão, capazes de identificar traços químicos característicos de diferentes regiões produtoras. Por meio do cruzamento de 12 indicadores distintos, as autoridades conseguem determinar com elevada precisão a verdadeira origem dos produtos. Em 2024, a China atualizou seus algoritmos de inteligência artificial para rastreamento, atingindo uma taxa de acerto de 98%. Um exemplo disso foi a atuação da alfândega de Xangai, que interceptou diversos casos de fraude de origem só no último ano. Além da Argentina, o Brasil também foi envolvido em um caso semelhante. Uma carga de 200 mil toneladas de soja foi barrada pela alfândega chinesa após a identificação de grãos norte-americanos misturados à soja brasileira. A estratégia usada foi comercializar a carga como se fosse 100% do Brasil, mas a tecnologia blockchain adotada pela China desmascarou a operação. Desde então, cada lote exportado precisa ser acompanhado de um certificado de nascimento digital que informa dados como local de cultivo, data da colheita e rota logística. Qualquer discrepância aciona inspeções automáticas. No fim das contas, essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, movida por tarifas exorbitantes, é uma tentativa de proteger mercados internos e impor pressão econômica. No entanto, os efeitos colaterais recaem sobre aqueles que menos têm influência: empresários do agronegócio, pequenos produtores e consumidores. Pequenas empresas enfrentam um aumento de custos e queda na competitividade, enquanto o consumidor final vê os preços subirem e o poder de compra diminuir. Além do impacto econômico direto, há ainda a ameaça à confiança no comércio internacional. A tentativa de forjar origens e burlar barreiras expõe vulnerabilidades sistêmicas que podem comprometer acordos multilaterais, afetar negociações futuras e abrir espaço para mais protecionismo. No final, enquanto os gigantes duelam por poder e influência, quem sofre as consequências são os inocentes. E você, de alguma forma, foi afetado por essa guerra tarifária? Deixe aqui sua opinião, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais conteúdo vindo por aí.